Bom dia a todos. Hoje é quarta-feira, 12 de agosto. Agora são exatamente 10h33 da manhã e estamos iniciando nesse momento o quarto episódio da nossa websérie Energy Tech Talks. Nós temos um tema hoje apaixonante, que é Cybersecurity, um desafio do novo setor elétrico, uma realização do Grupo Canal Energia Informa Markets. Para esse evento, nós temos 4 especialistas, 4 pessoas aí extremamente capacitadas e preparadas e bem representadas para falar sobre o tema. Afinal de contas, temos aqui o Operador Nacional do Sistema, representado pelo Geraldo Fonseca, temos a Agência Nacional de Energia, representada pelo Leonardo Queiroz, e temos o Instituto Lactec também, que é referência aí no setor elétrico, representado pelo Rodrigo Riela. Todos eles são especialistas aí na área de tecnologia, e o Leonardo é o responsável pela regulação do nosso setor. Bom, o tema, para mim, como eu disse, ele é apaixonante, merece muita atenção do mercado de energia. De fato, estamos diante de um novo setor elétrico, então acho que o título do nosso evento foi extremamente oportuno, porque nós estamos falando realmente de um novo setor elétrico, de um setor elétrico que está cada vez mais se automatizando, cada vez mais se tornando digital, e tudo isso faz com que exija toda uma rede de comunicação robusta e segura para que esses dados sejam transportados na velocidade adequada para que tanto a operação quanto a segurança desses dados sejam preservados. Para ilustrar um pouco melhor sobre o que nós vamos falar, que esse é um tema muito comum para quem é da área de tecnologia, mas não é um tema totalmente familiar para todos nós que somos do setor elétrico e de diversas áreas correlatas aí. Mas imagine que quando eu era criança, eu lembro que minha mãe falava assim, né? Minha mãe falava, coloca um ímã em cima do relógio, né? Do relógio de luz ou do relógio de água, que com isso você consegue reduzir a velocidade do relógio, por consequência você conseguia reduzir o valor da conta final do mês. É o famoso gato, né? A gente fazia isso quando a gente era criança, existia essa lenda, eu nem sei se isso realmente de fato funcionava. Mas hoje nós estamos falando de um hacker que vai atacar um medidor inteligente, né, vai alterar o valor de consumo artificialmente utilizando softwares e códigos piratas para de alguma forma adulterar o consumo, né? Então, assim, nós digitalizamos até o gato de luz para vocês entenderem aonde aonde nós estamos. E assim, desde uma simples, uma coisa bem comum, que é a questão da fraude de energia, até questões relacionadas, por exemplo, a ataques terroristas aos sistemas de potência que podem criar um blackout, desligar uma cidade ou um país. Então, é um tema de extrema relevância que nós vamos discutir aqui, que vem a reboque da evolução tecnológica do setor elétrico, né? E dentro dessa evolução tecnológica, nós temos uma série de desafios e a cibersegurança é mais um desses desafios. Atualmente, as ferramentas de segurança cibernética, elas foram desenvolvidas para sistemas de tecnologia da informação e são aplicadas a sistemas de potência. Então, existe aí todo um caminho a se percorrer para aumentar a segurança dos sistemas. É sobre tudo isso e muito mais que todos vocês que estão aqui presentes nesse webinar, nós vamos discutir aqui. Para começar, eu vou chamar o Rodrigo Jardim Riela. Ele é pesquisador sênior do Lactec, doutor em engenharia elétrica, mestre em engenharia elétrica e engenharia eletricista, com ênfase em eletrônica e telecomunicações, atua no Lactec aí na divisão de eletrônica, e é coordenador e professor permanente do mestrado profissional, além de ser membro do Comitê Técnico Científico. Rodrigo ele vai ter uns 15 minutos para fazer uma apresentação inicial, ele vai trazer um panorama geral dos tipos de ataque, das formas de ataque, de algumas coisas que aconteceram já ao redor do mundo
em termos de ataques a redes elétricas, em termos de ataques de hackers, e vai trazer aí também algumas sugestões sobre quais passos o Brasil deveria seguir nesse aspecto. Por favor, Rodrigo, a palavra é sua. Eu vou deixar aqui uma pergunta para você responder ao longo da sua apresentação, que é justamente se o senhor vê as distribuidoras de fato preocupadas com esse tema, e aí eu coloco as distribuidoras, porque a gente entende aqui que esse é um dos elos mais complexos, quando o tema é assunto segurança cibernética, e pelo LACTEC também prestar muitos serviços de consultoria e participar de vários projetos de pesquisa, se as empresas vêm realmente se preocupando com isso já, como é que está o volume de investimentos relacionados a isso, enfim. Essa é a pergunta que eu deixo para você responder ao longo da sua apresentação, e a partir de agora você tem 15 minutos para falar sobre cibersegurança. Obrigado, Wagner. Vamos começar um pouquinho, eu vou compartilhar minha tela aqui, então, para colocar a apresentação. Primeiro, eu gostaria só de agradecer o convite aqui, a oportunidade de colocar a nossa visão aqui a respeito do tema. Assim, é um tema bastante pertinente para o setor elétrico como um todo, e é um tema que, ao meu ver, já deveria estar em voga há muito mais tempo, mas nesse momento está crescendo a importância e os olhos do setor ao mesmo tempo. Então, eu vou só compartilhar aqui, só um minutinho. Aqui. Ok. Se está disponível para todo mundo, estão conseguindo ver a apresentação? Ok. Então eu vou passar, como o Wagner falou, me introduziu, eu vou passar um panorama geral. Inicialmente eu vou falar primeiro o que é, bem rapidinho, o que é o LACTEC, né? Para quem não conhece, o LACTEC hoje é o maior executor de projetos de P&D do Brasil, de P&D ANEEL. Nós somos uma empresa, um instituto de pesquisa totalmente privado, já com 61 anos de atuação, nós fizemos 60 anos ano passado, com mais ou menos 600 funcionários, e com laboratórios em diversas áreas. Nós nascemos do setor elétrico, então nós atuamos muito mais fortemente com todas as áreas do setor elétrico, né? E atualmente nós estamos com duas, a nossa sede principal fica em Curitiba, mas nós temos já há algum tempo uma sede em Salvador. E, como eu falei anteriormente, já temos mais ou menos uns 400 projetos, um pouquinho mais de 400 projetos realizados, tanto em âmbito nacional quanto internacional. Eu tive a oportunidade de trazer parcerias na área de cibersegurança com parceiros da Europa e de Israel, por exemplo, em projetos de pesquisa cooperado com eles. Temos mais de 100 mestres e doutores e trabalhamos com diversas áreas de fomento, tanto com o P&D ANEEL, nosso principal foco, mas também trabalhamos com consultoria, trabalhamos nós somos uma unidade de Embrapa também para trabalhar com indústria, então nós temos um leque bastante grande de trabalhos, principalmente voltados para a indústria e para o setor elétrico. Então, indo ao nosso tema principal, eu quis fazer aqui inicialmente uma listazinha, não extensiva, uma lista, mas com alguns casos bem emblemáticos, desde meados de 2010 até adiante, até 2013, até esse ano, de eventos de ataques que aconteceram no mundo, no Brasil e no mundo. Nós temos um caso aqui específico do Brasil, mas eu não vou passar item a item dessa lista, mas a ideia principal é a gente falar que os ataques cibernéticos em infraestrutura crítica e nossos sistemas elétricos são uma das se enquadram nesse quesito, né? Vem não só acontecendo já há muito tempo, mas também vem crescendo em ordem e em complexidade, tanto no mundo quanto aqui no Brasil, né? Então, isso não é algo que é ainda planejado, mas na verdade isso é algo que já está acontecendo. Então, por exemplo, só pegar dois casos, eu vou entrar em detalhe num caso específico, o caso da Ucrânia aqui, que aconteceu em 2015, e na verdade teve uma retomada em 2016,
certo? Eu vou falar um pouquinho mais a respeito, porque foi um caso bastante emblemático, assim. Mas aqui aqui nas nossas concessionárias, nós tivemos alguns casos, eu coloco aqui os casos que foram mais, que apareceram mais. Então, esse ano, a gente teve um ataque no Grupo Energisa, por exemplo. Nós tivemos ataque em outros grupos também, aqui no Brasil, com indisponibilidade de dados, em alguns outros casos, em roubo de dados, inclusive. E também uso da infraestrutura para outros fins, né? Além disso, isso em casos de invasão, mas também a gente tem o nosso caso clássico, como o Wagner falou aqui, de tentativa de fraude, né? Essa é uma dos principais motivadores para a distribuição também da entrada para preocupação para ataques cibernéticos, né? Então, aqui é só para mostrar um panorama geral. Então, entrando um pouquinho a respeito no ataque do sistema elétrico da Ucrânia, eu trouxe ele como um case, porque ele se foi um ataque coordenado, bem estruturado, que levou meses de preparação e que se enquadra, inclusive, num caso de guerra cibernética. Né? Então, o que aconteceu lá no caso do sistema elétrico da Ucrânia? Inicialmente, então, os atacantes, né, os hackers, eles tiveram dois approaches, duas abordagens. Uma abordagem customizada, quer dizer, foi criado um malware específico para esse ataque, e também técnicas já conhecidas, como e-mail phishing, né? Então, essa aqui foi a estrutura geral, assim, esse desenhozinho aqui mostra bem qual foi a sequência do ataque. Então, eles passaram meses enviando e-mail phishing para diversas áreas da empresa. Isso é um ponto importante a se colocar, que o atacante dificilmente vai em cima da área técnica, né? Ele não vai atacar quem está preparado, ele vai tentar atacar quem está menos preparado, né, na empresa. Então, eles distribuíram e-mails phishing para toda a empresa e, ao longo do tempo, algumas pessoas foram caindo nesses e-mails, né? Foram clicando e, a cada vez que clicava, eles instalavam um pequeno malware ali que ficava latente. Então, ele ficou latente por um certo tempo, esperando o momento do ataque. E além ele ficar latente, esse malware pegava a credencial do usuário e enviava para os atacantes. Então, aos poucos, os atacantes foram infiltrando esse malware e obtendo as credenciais dos funcionários da empresa. Até o momento que eles conseguiram credenciais com acesso ao sistema de automação, o sistema SCADA. Então, nesse momento, eles criaram uma VPN. Primeiro, revogaram todas as credenciais válidas, criaram novas credenciais só para eles, montaram uma VPN para fazer essa operação remota e começaram a operar as subestações remotamente, aqui, desligando o sistema. Então, como eles revogaram as credenciais, os operadores naturais da companhia não tinham mais acesso remoto, e o sistema começou, então, a ser desligado remotamente. Além disso, eles fizeram um ataque de denial of service, né, um ataque de negação de serviço para os sistemas de call center, de forma que os consumidores ligavam para a empresa e a empresa não conseguia atender, porque o sistema de call center estava fora do ar por conta do denial of service. Isso tudo aconteceu em dezembro, que é inverno na Ucrânia, né? Então é uma época ainda problemática, um pouco mais problemática para fazer manutenção em campo. E então isso resultou nesses números que a gente tem aqui. 30 subestações desconectadas, 8 províncias, né, equivalente aos nossos estados aqui, sem energia por horas, mais de 200 mil pessoas sem energia. Alguns pontos da infraestrutura crítica, da infraestrutura da empresa foram danificados. É possível a gente, por ataques, inclusive danificar a infraestrutura, né? E eles só conseguiram restabelecer o sistema fazendo operação manual. Então, tiveram que passar a operar o sistema manualmente durante semanas até conseguir entender o ataque, se recuperar do ataque e tomar atitudes para restabelecer o sistema remoto.
Então, passaram semanas operando de forma manual para conseguir restabelecer o sistema. Então, nesse caso, existem indícios tal, de uma operação orquestrada por países, não por um grupo de hackers não profissionais, digamos assim, ou não ligados a Estado, né? Mas ainda não se foi comprovado totalmente que foi uma operação de Estado mesmo, né? Outra ataque que eu trouxe aqui também como exemplo, esse não foi um ataque ao setor elétrico, mas é um ataque bem emblemático por conta da forma como ele foi executado. Esse foi um ataque, então, ao DIN. O DIN são os servidores que gerenciam os DNS, né, os nomes da internet, né? E ele afetou fortemente os Estados Unidos e parte da Europa, né? Em aplicações bastante populares, como tive aqui, Netflix, Spotify, PayPal, GitHub, todas foram vítimas de um ataque, basicamente de denial of service, né, de negação de serviço, por conta de uma botnet, que a gente chama, né, de uma rede de robôs. E o mais interessante desse ponto é o seguinte, que como foi feito esse ataque? Os atacantes passaram meses, ou na verdade continuamente, isso é um processo que infelizmente acontece de forma contínua, verificando dispositivos de câmeras, DVRs, aqueles gravadores de câmera, e mesmo câmeras com conexão IP, procurando os equipamentos que tivessem com a senha padrão, com o usuário e senha padrão. Quer dizer o quê? Eles procuravam o IP, naquele IP eles tentavam logar como o famoso admin, ou o usuário padrão e senha padrão. E aí, nos casos que eles conseguiam, que infelizmente é muito comum nesse tipo de equipamento, o pessoal não reconfigurar, então apenas uma ação simples, mas o pessoal não é comum o pessoal reconfigurar, então a cada dispositivo invadido, eles colocavam também um pequeno malware ali, que basicamente fazia o quê? A um comando central, eles tentam se conectar a um servidor previamente especificado. Então, com isso, eles criam uma rede de robôs, né, que, a um comando, tentam ao mesmo tempo se conectar ao mesmo endereço, então derrubando esse serviço. Então, aqui eu achei bem importante trazer pelo seguinte: nós estamos agora na digitalização, trazendo cada vez mais dispositivos conectados à rede elétrica. E nós podemos sofrer esse mal também. E aqui um último ponto que eu trouxe de exemplos de ataques foi no caso da Israel Electric, que foi um ataque menor. Na verdade, não foi exatamente um ataque orquestrado. Na verdade, foi alguns usuários que também caíram em e-mail phishing e acabaram instalando um ransomware, né? Ransomware, para quem não está familiarizado, é aquele aplicativo chantagista, né? Que ele criptografa seus dados e cobra um valor para recuperar, né? Para você ter acesso novamente aos dados. Então, mas eu trouxe o caso da Israel Electric porque ela é uma das empresas mais bem preparadas no mundo. Eles têm um sistema hoje de monitoramento contínuo, né? Eles têm um centro de operações de cibersegurança, operando continuamente, com treinamento contínuo e com monitoramento do sistema SCADA, do sistema de TO e de TI, né? De forma paralela, com sandbox, com tudo. E mesmo assim, ainda sofreram um ataque pequeno, mas ainda estavam sujeitos a esse tipo de ataque. Então, falando um pouquinho de Brasil, do panorama do Brasil, eu trouxe aqui um gráfico do CERT-BR, o CERT que faz o monitoramento contínuo aqui no Brasil da internet, né? Então aqui não é específico do setor elétrico, mas é de uma visão, do panorama geral do Brasil, para ver como o nosso número de ataques aqui no ambiente brasileiro, reportados ao CERT, né? Vem crescendo bastante nos últimos 20 anos. Nos últimos 10 anos, 20 anos, a gente vê que o crescimento aqui foi
bastante grande. Eu não gosto de dizer exponencial, porque não é exatamente uma exponencial, mas é um crescimento bastante relevante. Isso o SESC também faz não só o levantamento dos incidentes, mas também o levantamento estatísticas, inclusive de escaneamento de portas, escaneamento de IPs. Hoje qualquer gerente de rede consegue verificar com ferramentas relativamente simples qual o nível de scans que ele recebe por dia em suas portas, nas portas abertas que tem para a internet. Então, a gente vê que em alguns casos chega a ser assustador o nível de tentativas cada scan não é uma tentativa de ataque, mas na verdade, uma verificação de como está o teu nível de vulnerabilidade naquela porta aberta, né? Então, a gente vê aqui claramente que não é um problema unicamente global, mas ou de outros países, né? Mas é um problema bastante relevante e crescente aqui no Brasil. Tá? Aí, então, isso nos preocupa, e aí a nossa parte como Instituto de Pesquisa, é onde nós estamos trabalhando mais fortemente, na questão da digitalização e das redes inteligentes. Por quê? As redes inteligentes, além de trazerem um novo panorama, né, um novo paradigma também para ataques, ela também é muito composta por dispositivos que não têm um poder computacional muito grande. Então, assim, se eu tenho um sistema, os meus sistemas de TI, para eles já existem padrões internacionais, é claro que não são, esses padrões estão sendo atualizados constantemente, é importante que todos estejam o tempo todo sendo atualizados, né? Mas eles têm poder computacional para isso. Agora, a partir do momento que eu tenho uma rede inteligente, em que na minha última milha eu tenho sistemas de comunicação, aqui até essa figurinha que eu trouxe aqui da Sun Alliance, que é um padrão de comunicação para a última milha com com narrowband, que a gente chama, né, com baixa larga, baixa faixa de banda estreita de comunicação, e com dispositivos na ponta, como medidores inteligentes, sensores de rede, religadores, tal, que muitas vezes tem um microcontroladorzinho pequeno lá dentro que não tem um poder computacional para fazer uma negociação de chaves, para gerenciar uma criptografia assimétrica, por exemplo, ou mesmo uma criptografia assimétrica com a mesma velocidade ou com a mesma performance que um sistema de TI, né? Então, esse é um dos pontos que nós estamos focando bastante em pesquisa, como trazer os mesmos requisitos que nós temos para os grandes sistemas de TI e TO para os sistemas de redes inteligentes, com esses requisitos de baixo poder computacional e de redes de comunicação com baixa velocidade. Além disso, já existe um interesse crescente com o aumento de número do volume de dados gerados por esses sistemas, para começar a se trabalhar em ambientes em nuvem. Tá? E aí, então, como a gente traz essa segurança, esse nível de segurança para dentro das operações em nuvem, né? Então, esse é outro paradigma que nós temos que tratar, como trazer, então, nossos sistemas para a nuvem, mantendo a segurança, inclusive, levando em conta que o atacante pode ser um atacante interno, pode ser o administrador da nuvem, pode ser ou algum ataque físico a um servidor dentro da nuvem. Então, aqui nesse panorama eu também trouxe só um slide dizendo quais são a gama que nós temos de sistemas de comunicação para smart grids hoje, para redes inteligentes, para distribuição na última milha, e que todas têm que estar, claro, a grande maioria, se não todas, prevêem especificações de segurança, só que em alguns casos elas têm que ser atualizadas, em outros casos elas têm que ser tratadas de forma até isolada. Né? Então, a gama de tecnologias que nós temos que trabalhar aqui para trazer esse ambiente seguro para as redes de distribuição, principalmente para as redes de última milha, é bastante grande. Aqui é um desafio ainda mundial, digamos assim. Aqui esse slide eu trouxe, não para falar especificamente de criptografia,
Mas para falar o seguinte, a criptografia eu acho que é um exemplo bastante grande de que da importância de nós trabalharmos com sistemas com algoritmos abertos. Tá? Isso é uma coisa que o pessoal muitas vezes não é intuitivo, mas os padrões que nós temos que trabalhar devem ser sempre abertos, por conta de que, a partir do momento que eu tenho, obviamente, o código, o método tem que ser aberto para que os agentes do sistema, ou os agentes da academia, os estudiosos do assunto, possam testar e validar se o algoritmo ele é robusto o suficiente, e inclusive qual vai ser o tempo de vida dele. Quer dizer, em quanto tempo o poder de processamento natural dos sistemas vai conseguir ser suficiente para quebrar esses algoritmos, né? Então, as pessoas têm uma tendência a pensar em não trabalhar com obscurantismo. O obscurantismo eu tenho um código que só eu ou um pequeno grupo conhece, e aí a minha segurança vai se residir nesse grupo. Na verdade, essa é uma abordagem, apesar de parecer ser segura, é uma das abordagens mais inseguras que existem, porque um pequeno vazamento já consegue acabar com todo o teu padrão de segurança. Já no sistema em código aberto, como eu falei anteriormente, a segurança não reside no código, mas reside nas chaves, né? Então, como uma analogia com o chaveiro, né? O chaveiro conhece como funciona o cadeado, mas se ele não tiver a chave, ele não vai conseguir abrir, ou pelo menos ele sabe qual o montante de esforço que ele vai ter que fazer para conseguir abrir um cadeado sem ter a chave, né? Então, nesse âmbito também, eu trouxe aqui um slide só de panorama geral também, que é importante, então é importante a gente avaliar os sistemas, não somente da parte tecnológica. Então a gente tem que ter um plano estruturado de previsão, de identificação, proteção, detecção e resposta a ataques. Então temos que ter um plano estruturado, e esse plano inclui aí tecnologias, né, antivírus, firewalls, tal, a parte tecnológica. O ideal é que tenhamos processos ou internos ou externos de gerenciamento de segurança. Então, isso é bastante isso já é bastante comum no mercado de segurança, de empresas que fazem que prestam esse serviço de avaliação contínua de segurança, ambientes de monitoramento contínuo, sandbox onde a gente possa captar esses malwares, essas tentativas de intrusão e avaliá-las em um ambiente seguro, um ambiente simulado e seguro, que a gente possa avaliar qual seria a extensão dos ataques. Treinamento contínuo, como eu falei, e principalmente, algo que muitas vezes não é negligenciado, é o treinamento das pessoas não envolvidas com segurança. Tá? Por quê? Como eu falei anteriormente, muitas vezes o ataque ele não é direcionado àquele pessoal que lida com segurança. Esse pessoal já está, ou deveria estar, já preparado a isso. O ataque ele vai, muitas vezes, ser direcionado a pessoas que têm acessos privilegiados, mas que muitas vezes não estão ligados à tecnologia. Muitas vezes o ataque é direcionado, por exemplo, à autodireção, a pessoas que têm conexão com a autodireção, áreas de recursos humanos, por exemplo, para a extração de dados de funcionários, né? Então, são áreas que muitas vezes não estão familiarizadas com segurança e que são, muitas vezes, os principais alvos de ataque, né? Então, aqui é o nosso principal mote, né? É que a gente não pode atacar o problema unicamente do ponto de vista tecnológico. A gente tem que envolver também as pessoas, os processos e o ambiente da empresa, de forma a ter uma visão de segurança como um todo, da empresa como um todo, né? Então, nesse sentido, a gente assim, propõe, né? Isso é algo assim que eu até parabenizar o INS pela iniciativa de propor os procedimentos agora para o ambiente do Sistema Interligado Nacional, de processos para
para estruturar todos os processos, porque as empresas vêm trabalhando já isso. Nenhuma das empresas do setor elétrico que eu conheço está alheia a esses problemas, mas os procedimentos não são padronizados. Cada empresa toca de acordo com seus próprios processos internos. Então, uma forma centralizada e um grupo de discussão ativo e contínuo é de extrema importância para a manutenção da estrutura de segurança como um todo, certo? De forma que todos estejamos de uma forma padronizada. Eu como enxergo, é isso que o ONS está propondo para o sistema interligado. E, inclusive, assim, até ponho como uma provocação, assim, isso é algo que deveria ser começado a discutir também em procedimentos de distribuição. Então, nesse ponto aqui, eu termino a apresentação, agradeço a oportunidade aqui. E quanto à pergunta, acho que eu falei um pouquinho a respeito que as empresas hoje elas estão se preparando sim, mas eu falei de uma forma ainda isolada, quer dizer, cada uma tem suas próprias iniciativas, suas iniciativas internas, que estão alinhadas, ou pelo menos tentam estar ao máximo alinhadas com as melhores práticas. Só que, como eu falei, eu acho de extrema importância que seja levantado qual é o panorama global do nível de maturidade do cenário nacional para todas as empresas envolvidas no setor, e que tenhamos um guideline, um roadmap claro nesse sentido. Então, não sei se eu respondi totalmente a pergunta, mas essa aqui é a minha contribuição nesse momento. Rodrigo, muito obrigado. Eu acredito que muito mais do que termos as respostas completas para as perguntas, a gente precisa formular essas perguntas. Eu acho que estamos aqui pelo panorama que você demonstrou, você pegou aí o caso específico de Israel, né? Que é um país extremamente preparado e mesmo assim foi alvo de ataques. Para, de repente, melhorar a visão, nós estamos agora com 200 participantes, gostaria de agradecer a todos que estão aí fazendo suas perguntas via a ferramenta de Q&A. Nós estamos falando de algo que é basicamente protocolo de comunicação de dados. Na medida que o setor elétrico ele está se tornando mais automatizado, e essa automatização ela é advinda do surgimento de novas tecnologias, de introdução de novas tecnologias. Muitos aqui estão nos acompanhando, já devem ter ouvido falar das subestações digitais, dos relés de proteção, de uma série de equipamentos que, para que eles sejam executados e operados de forma eficiente, a transmissão de dados que ocorre nesse meio de caminho, e aí os especialistas me corrijam se eu estiver errado, ela precisa acontecer no momento exato. O Rodrigo citou a questão da criptografia. Quando você criptografa algo, você precisa descriptografar, né? Ou seja, codificar e descodificar. Quanto mais criptografia você adiciona a um sistema, mais dados precisam ser trafegados em uma maior velocidade. Então, assim, um simples atraso, uma transmissão de uma informação, de um equipamento crítico, pode trazer aí um problema sério para o nosso sistema elétrico, né? Sem contar todas essas questões que o Rodrigo falou, relacionadas mais a dados de clientes, onde você toma posse desses dados a partir de ataques feitos a pessoas que nem sempre estão preparadas. Eu vou chamar aqui agora o Geraldo Fonseca. Ele é especialista em segurança da informação do ONS, com 16 anos aí de casa. O Geraldo, ele vai falar um pouco sobre uma proposta que foi feita muito recentemente pelo ONS, que é uma proposta de procedimentos de redes de segurança cibernética, o qual o ONS já submeteu à ANEEL e foi construída
a partir de a coleta de colaboração dos agentes, né? Esse procedimento de rede tem uma série de processos mínimos de segurança que deveriam ser adotados aí pelos agentes na comunicação com a ANS, e o Geraldo vai falar um pouco mais sobre do que nós estamos, de que de fato o ANS está propondo. Para deixar ele também já com uma pergunta a ser respondida, né, e utilizando, já me apropriando da linguagem, da tecnologia da informação, né, Geraldo, firewall, anti-spam, anti-malware, criptografia de dados, VPN, né, que é a rede virtual privada, autentificação em 2 fatores, sistemas de prevenção de intrusão, gestão de vulnerabilidade. O Rodrigo mostrou que mesmo os países mais preparados, todas essas tecnologias não foram suficientes para garantir a integridade e a confiabilidade e a disponibilidade do sistema elétrico, que são os princípios aí da segurança cibernética. A minha pergunta para você Geraldo, quão distante nós estamos de ter um nível de segurança cibernética no sistema interligado nacional? Deixo essa pergunta para você e fique à vontade para falar. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Obrigado pela presença. Diferente do Rodrigo, eu vou começar respondendo essa pergunta, porque também a memória não é tão boa quanto a do Rodrigo. Então, eu vou começar respondendo essa pergunta e depois eu faço minha apresentação. Apesar de eu não ter uma apresentação formal com PowerPoint, eu vou responder a pergunta primeiro. Agente de segurança, eu estou considerando, estou supondo que a maior parte da nossa plateia hoje, nosso público hoje aqui do webinar, pessoas do setor elétrico, talvez algumas ligadas à área de segurança, mas eu vou usar um jargão nosso aqui. Tudo que a gente provê em segurança, em termos de proteção, de prevenção, o objetivo sempre tem que ser redução de risco. E nunca, você não deve vender a segurança como uma bala de prata, vender qualquer tipo de tecnologia de segurança, qualquer uma dessas que você mencionou aí, ou qualquer outra, como uma bala de prata, algo que vai garantir a segurança da sua empresa. O jargão que eu queria mencionar já é antigo, já não causa tanto impacto hoje em dia, mas é a percepção que a gente deve ter de que só existem 2 tipos de empresas no mundo. As empresas que já foram invadidas e as empresas que não sabem que já foram invadidas. Então, redução de risco, né? Assim, o que a gente está propondo no procedimento de rede, ou qualquer outro framework, ou qualquer outra iniciativa, qualquer outro projeto de segurança que as empresas possam ter. Vou dar um exemplo aqui nosso, nacional, o framework de maturidade proposto pela BRAT, né? Todas essas são iniciativas que devem ser encaradas como redução de risco, né? Que vão, em última instância, reduzir a possibilidade, a probabilidade de que algum incidente de maior impacto, um incidente aconteça com a sua organização e, caso aconteça, o impacto seja reduzido. Essa é a visão, né? Acho que a gente não deve tentar vender a segurança cibernética, a segurança da informação, como uma garantia de tranquilidade, de que nada vai acontecer, de que compre isso, invista nisso, treine os profissionais, etc., e você vai estar navegando em águas tranquilas. Isso não é verdade, tá? Nunca foi verdade, e não é só de segurança cibernética, para qualquer tipo de segurança, né? É sempre uma visão de gestão de riscos. Essa é a minha proposta. Bom, sobre o procedimento de rede, tá? Eu imagino que, se não os representantes que estão aqui hoje, pelo menos as empresas onde eles trabalham, muitas delas estavam representadas no nosso esforço ano passado, durante 2019, para a construção colaborativa da nossa proposta de procedimento de rede. Em linhas gerais, mas para os que não estiveram, né, vou passar aqui bem rapidinho, bem
rápido sobre os as principais características dele. Tá? O procedimento de rede, a proposta de procedimento de rede que nós fizemos, ela é para ser entendido como um baseline, como um conjunto de requisitos mínimos de segurança cibernética que deverão ser adotadas pelos players, pelas organizações que estão dentro do escopo identificado. Isso é importante porque isso foi uma evolução que a gente teve ao longo do ano passado. Foram pelo menos 3 interações, né, entre o ONS, formais, né, entre o ONS e o conjunto de agentes participantes que participaram do processo. A gente, no final, a gente definiu o escopo, eu vou ler ele aqui, porque é bem importante. A gente definiu o escopo de aplicabilidade do procedimento de rede para o que a gente denominou de AR-Ciber, tá? É Ambiente Regulado Cibernético. Né? Ele não é toda a rede de supervisão, ele não é todo, muito menos todo sim. Né? Ele é composto pelos centros de operação dos agentes, pelos equipamentos que participam da infraestrutura de envio e recebimento de comunicação, de dados e voz, entre os ambientes operativos do ONS, para o ambiente operativo do ONS ou entre centros de operação de outros agentes, de agentes distintos. E também todo o ambiente operativo do ONS. Essa é a primeira questão que eu queria trazer. Esse é o escopo, é um escopo que a gente entendeu ao longo do ano passado, que é um escopo suficiente, um escopo importante para a gente começar, para a gente propor o procedimento de rede, porque ele engloba o centro de operação. Né? Em grande medida, ele está protegendo a comunicação entre os centros de operação, entre o ONS e os agentes, entre os agentes, e tudo que faz parte dessa infraestrutura, desse cenário. Então, como disse, o procedimento de rede ele é um conjunto de requisitos mínimos. Né? Ele não deve ser entendido como um checklist. Ele não deve ser entendido como uma receita de sucesso. Ou seja, bom, o ONS disse que é isso que eu tenho que fazer. Eu estou falando... mas isso serve para todo mundo, serve para o próprio ONS também. Tá? Então, obviamente, o procedimento de rede ele impacta o ONS também, não só os agentes. Mas não devemos encarar o procedimento de rede, os requisitos do procedimento de rede, como uma receita de bolo para como eu vou atingir a segurança. Já voltando agora ao meu raciocínio de gestão de risco e não de bala de prata, não de solução definitiva. Continua sendo responsabilidade de cada organização, do ONS, dos agentes, de todo mundo envolvido, definir, entender, fazer sua avaliação de risco, rodar o seu processo de gestão de risco interno, entender quais são as ameaças pertinentes à sua operação e identificar ações necessárias para combater essas ameaças, diminuir vulnerabilidades e assim por diante. O procedimento de rede não deve ser entendido como o conjunto definitivo de requisitos que eu preciso atender para proteger a empresa. Isso continua sendo e vai ser sempre responsabilidade da organização. Entender o que para ela é importante, o que para ela é risco. Perdão, tive uma interrupção aqui. Dito isso, eu vou explorar, assim, vou resumir 3 pilares, tá, assim, do que a gente propõe no procedimento de rede. Um dos slides que a gente viu da Lactec agora, expandido em termos de... Ele fala sobre prevenção. Geraldo, acho que o Geraldo está com um problema de conexão agora no finalzinho. Acho que ele ia falar dos pilares da cibersegurança, né, Rodrigo? Acredito.
Vamos esperar um instante, vou ver se ele volta. Exatamente. Bom, enquanto o Geraldo ele vai se restabelecendo, eu acho que o Geraldo ele tocou num ponto bem importante, né? Os procedimentos de rede que estão sendo propostos é apenas algo. Oi, Geraldo. Geraldo? 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 Me ouvindo? Ainda não, ele está se conectando. Os processos de rede que estão sendo propostos tem que ser visto como apenas requisitos mínimos de comunicação entre o operador e os agentes e entre os centros de operações, né? Vai continuar... Você está me ouvindo, Geraldo? Tá sem áudio? Já me ouvindo? Dá um sinalzinho aí. Está se conectando. Cada empresa ela vai precisar realizar, identificar suas vulnerabilidades, né, e promover esses protocolos de segurança. E outra coisa também que o Geraldo mencionou, que você também falou, Rodrigo, é que isso é algo vivo, né? A gente precisa estar constantemente atualizando esses processos, né? Ou seja, não existe uma bala de prata, né? Isso vai ser algo que a gente vai estar constantemente convivendo, constantemente precisando atualizar esses procedimentos para que essa comunicação seja feita de forma segura. Eu vou... Não sei se o Geraldo vai... Pode falar, Rodrigo. Eu só ia comentar que é perfeita a colocação dele mesmo, não existe uma solução definitiva para a segurança. Ela pode... isso é algo que tem que ser construído e nada vai garantir que a empresa não seja atacada. Talvez até o exemplo de Israel ali seja bem interessante. Assim. O que importa é que o custo para o atacante seja o maior possível, de forma que a infraestrutura esteja segura o suficiente para evitar os ataques mais básicos, digamos assim. Né? Então, com certeza não Geraldo, existe uma solução definitiva. Com certeza, Rodrigo. Geraldo, você reconectou? Eu voltei. A gente estava reforçando aqui, enquanto você estava se reconectando, justamente dois pontos que você colocou, né? Essa necessidade contínua e essa responsabilidade do agente de perseguir o melhor protocolo de gestão de risco de segurança cibernética, e como o procedimento de rede que está sendo proposto pelo ONS, na verdade, não exime as empresas de aplicarem e investirem nas melhores práticas, e que isso, na verdade, é apenas algo muito basilar, como você mesmo disse, requisitos mínimos, para que isso siga de uma forma segura e nosso sistema elétrico não fique vulnerável. Você ia falar sobre os princípios, acho que, se eu não me engano, no finalzinho da sua fala, é isso? Você caiu de novo, já? Você está me ouvindo? Estou te ouvindo. Tá, eu estou me mudando de quarto aqui, para ver se consigo um sinal melhor aqui. Só um minutinho. Tá bom. Vocês me desculpem, mas como eu digo, né, como eu estava dizendo, né, mesmo com a gente tentando diminuir o risco, a gente continua sujeito a incidente. Eu estou com duas conexões, estou com a conexão Wi-Fi e com o modem 3G aqui, os dois falharam. É aquela coisa, né? Depois perguntam por que o nosso sistema elétrico tem um N-2, N-3 aí, né? É porque a gente precisa de redundância mesmo. Você quer concluir a sua fala? Você ia falar sobre os 3 princípios no finalzinho, e aí foi onde a gente perdeu. Legal. Então, só estava fazendo uma referência à apresentação do Rodrigo. Então, só que de uma forma um pouco mais condensada, né? A gente abordou com os 3 pilares de proteção, detecção e resposta. Né? Dentro do pilar de proteção, eu vou fazer um resumo do procedimento de rede. Ele obviamente está disponível para consulta lá no site do ONS, no Sintegra.
mas a gente menciona segregação de redes usando a arquitetura Purdue como inspiração. A arquitetura é um framework de arquitetura de redes industriais, né? Não é necessariamente um framework de segurança, mas ele é uma boa base para desenvolver arquitetura de rede. E a questão de gestão de vulnerabilidade, né? A importância de se corrigir falhas em aplicações de forma rotineira, né? Não necessariamente imediata. A gente sabe que num sistema industrial, no setor elétrico, por exemplo, não dá para a gente imaginar que no dia seguinte ou no mesmo dia que um fabricante lança uma correção para um software, ele vai ser imediatamente instalado, distribuído para todas os ativos de rede, né? Mas que seja um processo rotineiro e controlado. No pilar de detecção, a gente prevê monitoramento 24/7, né? A obrigatoriedade de se manter monitoramento 24/7, toda a infraestrutura de segurança e a implantação de ferramentas de detecção e prevenção de intrusão. E para a resposta a incidente, obviamente, é importante que as empresas tenham um plano de resposta estruturado e que tenham identificado previamente quais são os cenários de risco que são aplicáveis a ela. Bom, de forma geral, assim, um resuminho do que é o procedimento de rede. Eu só queria agora, nos próximos 5 minutos, que eu estou descontando o tempo que eu fiquei desconectado, se me der esse crédito aqui, eu acho importante a gente fazer uma conexão. O Rodrigo ele fez uma apresentação muito legal sobre o cenário passado e presente, né? Passado próximo, né? Mostrou exemplos assustadores, né? Nós de segurança, a gente conhece ele já desde quando aconteceram, mas são muito assustadores, demonstram a capacidade dos atacantes, né? A capacidade de dano que os atacantes conseguem ter numa infraestrutura crítica. Mas eu queria falar, assim, eu queria aproveitar e falar um pouquinho do futuro, né? Usando o tema do nosso webinar, né? Que é desafios do setor elétrico, o que a gente tem o desafio daqui para frente. Eu queria descolar um pouquinho desse cenário atual. Obviamente, a verdade de entender a criticidade, né? Não estou menosprezando, né? Senão não seria um profissional de segurança. Mas focar nessa palavra novo, né? O desafio para o novo setor elétrico. A gente traz aquele conceito dos 4Ds, né? Da digitalização, descarbonização, descentralização e a democratização do setor, que a gente prevê para o futuro próximo, né? A gente precisa se preparar para ele, a gente precisa estar pronto para essas mudanças que vão acontecer no setor elétrico. Não vou entrar em detalhes, não é o objetivo dessa minha apresentação, na inovação do setor, né? Mas queria mencionar a importância, a repercussão alguns desses Ds, né? Na segurança da informação. A digitalização ela prevê um volume muito maior de dados sendo trafegados, processados, consumidos e dentro do setor elétrico. Só um minutinho. Perdão, tive que mudar de cômodo aqui, agora estou no lugar de passagem. Com a digitalização, a linha que separa, né, tem até uma pergunta que foi feita aqui no Q&A, eu não notei o nome da pessoa, desculpa, mas assim, ele fez uma pergunta muito ligada a isso, né? Assim, a linha que separa redes operativas e corporativas, ela já não é muito clara hoje em dia, né? Apesar de no procedimento de rede a gente propõe isso, como mencionei lá na arquitetura Purdue, ela propõe que seja que a arquitetura de redes das redes sejam previstas em camadas, né? Essas camadas, a separação dessas camadas vai ser cada vez mais tênue, vai ser cada vez mais difícil você definir
onde acaba a rede escada, onde começa a rede do historiador, onde começa a rede corporativa. Porque essas coisas vão, por causa da digitalização, essas coisas vão ser cada vez mais... a integração entre as informações, os dados que existem entre nessas aplicações, nessas redes, vai ser cada vez mais permeada, né? Essas redes vão ser cada vez mais permeadas. Isso é uma grande preocupação para a gente de segurança. Novos atores, né? Com a democratização, a gente espera o aparecimento, o maior, a existência de mais atores, né? Agregadores, usinas virtuais, são atores, são formas de trabalhar que a gente hoje não sabe ainda muito bem, ou nós não temos um histórico para nos guiar, qual vai ser o impacto disso na segurança, né, do SIM. São assuntos para a gente tratar com muito carinho. E no NS, só para fechar, assim, a segurança cibernética, a gente tenta tratar de uma forma integrada à transformação digital, né? Inclusive, a segurança é um dos 4 pilares do nosso processo que a gente chama de habilitação para a transformação digital, né? Junto com toda a parte de analytics e dados, multi-experiência, de integração, a segurança é o 4º pilar, né? É o 4º pilar porque a gente entende que ela é um habilitador. Segurança ele não deve ser entendido como um dificultador, né? Isso é uma coisa que nós, profissionais de segurança, a gente tenta vender isso desde os anos 90, né? Mas acho que hoje em dia isso está mais claro, né? A segurança ela habilita as empresas a sua jornada de transformação digital. Tem outra analogia, outro jargão da área, que é muito comum, talvez já tenham visto em outras apresentações, que é a questão do freio, né? Muita gente compara a segurança cibernética com um freio, uma coisa que segura a evolução, segura a transformação das empresas. Eu costumo dizer que é verdade. É um freio, mas é um freio... a gente tem que pensar no freio quando a gente pensa num carro de Fórmula 1. Né? Talvez um dos subsistemas mais importantes dentro de um carro de Fórmula 1 é o sistema de frenagem. Não adianta você chegar no meio de uma reta a 300 km por hora, se 4 segundos depois você tem uma curva que você vai fazer a 80 por hora. Se você não tiver um freio para segurar seu carro e reduzir de 300 e poucos km por hora para 80 em 3 segundos, você não só não vai ganhar a corrida, como você vai entrar pela caixa de brita na melhor das hipóteses. Né? É isso. Esse é o meu recado. Eu fico por aqui. E Wagner, pode continuar. Ok, Geraldo, muito obrigado. O que o Geraldo colocou no final, eu acho que é mais importante, porque a gente está falando justamente de onde estamos e para onde estamos caminhando, né? O Rodrigo trouxe aí um histórico de alguns casos e mostrou um gráfico com um aumento do número de ataques, né? Que a gente saiu de um estado de, 1.000 ataques em 99 para quase 1 milhão, né? Muito próximo disso em 2019. Isso só aqui no Brasil. E o Geraldo fez uma brincadeira no começo que foi: existem as empresas que foram atacadas e as que não sabem que foram atacadas, né? Então pode ser que esse número aí seja muito maior nesse compute aí, mas agora chegou a hora de a gente ouvir o nosso regulador. Estamos aqui com o Leonardo Queiroz. Ele é superintendente de regulação da transmissão da ANEEL e tem aí a responsabilidade de dar a resposta para a parte desse processo de regulamentação. O Brasil ainda não tem uma regulamentação sobre segurança cibernética, estamos produzindo isso. O Leonardo, ele é engenheiro eletricista, aí, doutor pela Unicamp, mestre também, né? Já está há mais de 10 anos aí na Superintendência de Regulação e Distribuição,
e assumiu recentemente a Superintendência de Regulação dos Serviços de Transmissão em 2018. Senhor Superintendente, o ditado popular diz que o diabo mora nos detalhes, né? No caso do setor elétrico, o diabo mora mesmo na distribuição. O que eu quero dizer é a grande preocupação em segurança cibernética está em nível de distribuição, dada a grande velocidade de evolução tecnológica que nós temos e o grande volume de dados e elementos críticos que precisarão ser geridos, né? A gente sabe que uma subestação de uma distribuidora tem um volume de dados muito maior do que uma subestação em nível de transmissão de energia. Lembrando que, se eu não estiver errado, a gente não tem ainda a regulamentação. É isso mesmo? Bom dia, Wagner. Bom dia a todos. Obrigado pelo convite e parabéns aí pela realização do evento, tá? O Canal Energia está trazendo aí um tema muito importante, muito relevante para a gente discutir. Vou responder a sua pergunta e vou tentar aqui, ao mesmo tempo, falar um pouquinho sobre o assunto, trazer a visão da ANEEL e não me estender muito para deixar também o pessoal para perguntar aqui, que eu acho que a gente pode ter uma discussão bacana aqui. Bom, sua pergunta é interessante, eu acho muito interessante, e a composição aqui dessa mesa virtual nossa, ela mostra essas visões, né? O ONS trazendo ali a preocupação da operação do SIM, como não deve ser diferente. O Rodrigo trouxe aqui já pontos importantes relacionados à distribuição de energia elétrica, e eu diria para você que eu acho que a preocupação está no setor como um todo, pelo menos essa é a visão da ANEEL. Tá? A gente tem preocupações enormes no Sistema Interligado Nacional, na operação, nas instalações que têm impacto muito grande para a operação do SIM. Então, eu posso estar falando aqui de transmissão, dos bipolos, né, que a gente tem no Brasil, subestações que têm uma potência muito grande, que têm uma importância estratégica grande, geradoras também, né, que podem impactar bastante a operação no Brasil, seja através de um blackout, seja através de aumento de custo, né, que também é importante a gente destacar. E, é claro, a distribuição. A distribuição ela tem essa nuance da operação e tem também as questões que o Rodrigo trouxe. Ela tem uma rede muito mais espalhada, ela utiliza protocolos públicos, redes públicas de dados, utiliza muito 3G, a distribuição ela tem a prestação de serviço mais intensa, vou dizer assim, ela está na frente, né? Ela está ali na linha de frente, entre aspas, atendendo os consumidores, então ela muitas vezes responde por danos que eventualmente até nem ela causou originalmente, então, e sem dizer que eu imagino, posso estar enganado, mas ela é mais atrativa para um tipo de ataque, justamente por ter essa importância toda, essa relevância, sem deixar de falar aqui da concentração de informações, né, de dados que a distribuição tem também. Então, sobre esse aspecto, eu entendo que a distribuição tem uma importância muito grande, mas eu não posso dizer que ela é a principal. Eu acho que o setor elétrico como um todo tem que ser olhado com a relevância necessária, e esse é o grande desafio da ANEEL agora, nesse momento, tá? A gente está com uma proposta de procedimentos de rede do ONS, que foi bastante discutida, como o Geraldo já colocou, que aborda, endereça bem requisitos para a operação do SIM, e a gente está tentando agora na ANEEL trazer a discussão para uma visão mais global, né? A gente avaliar o que a gente tem que fazer além, seja na proposta do ONS, de requisitos, estratégias de regulação diferentes, seja também na abrangência. Falando aqui da distribuição principalmente, existe o segmento também de comercialização que a gente trabalha também, mas a preocupação não parece ser tão grande, não parece ser, tá? Então, o desafio é isso, a ANEEL conseguir tratar o assunto com a relevância e importância que ele tem, no tempo necessário, né? A gente sabe que a gente tem que avançar mais rápido no assunto, existe uma demanda muito grande sobre o assunto, principalmente devido às últimas ocorrências que a gente teve nesse ano, envolvendo distribuidoras, né? E é o que o Geraldo comentou, a gente tem conhecimento de algumas e que certamente já houve outros ataques que a gente não conhece, tá?
Vou falar aqui um pouco sobre a perspectiva da regulação. Eu não sou especialista em segurança cibernética, estou aqui para aprender bastante também. Lá na ANEL a gente tem esse desafio de se envolver em todos os assuntos, mas sem conseguir se aprofundar. Então a gente tem que entender o mínimo necessário para conseguir avançar no regulamento. E dizer também que eu estou falando aqui como Leonardo Queiroz, o superintendente da SRT, mas não estou aqui trazendo a visão fechada da ANEL. A ANEL não tem ainda uma análise fechada sobre o assunto. A diretoria da ANEL sequer se pronunciou sobre o assunto, tá bom? Então, a gente está aqui aberto para discussão e para colher informações, colher subsídios de todo mundo, tá bom? O primeiro ponto que eu trago aqui é muito na linha do que você perguntou, Wagner, que o problema é multissegmentos, né? Ele envolve todos os segmentos do setor elétrico e ele é multissetorial também, né? Isso é um ponto importante para a gente, que a gente pode aprender, a gente pode se relacionar com outros setores da economia e compartilhar informações e soluções. Então, esse é um ponto que a ANEL está atenta. A gente tem conversado com o Banco Central, que já tem regulação sobre o assunto. O setor financeiro tem muita preocupação com relação à segurança cibernética. A Anatel também já está no caminho de fechar a regulação. A última atualização que eu tive, eles tinham fechado uma consulta pública. Então, e existe também o viés da segurança pública. Aí eu falo do Exército, através do Comando de Defesa Cibernética, que tem um papel importante nesse assunto, na visão de proteger o país, né, de proteger a gente dos ataques, e também o GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional, que ele representa ali a administração pública federal no assunto. Então, a gente tem tido boas interações com eles, e eles são atores muito importantes, parte das soluções que a gente está bolando para a segurança cibernética, tá? A questão aqui do assunto na ANEL, a gente então esse assunto está na agenda regulatória da ANEL, é um assunto que a gente colocou inclusive como prioritário. Além da regulação da transmissão, a gente está envolvendo também a regulação da distribuição, a regulação da geração, a nossa área de gestão da informação, que tem um conhecimento técnico muito bom para agregar. A gente tem também nossa área de pesquisa e desenvolvimento, que está trabalhando junto conosco recentemente. Então, é um conjunto de áreas para tentar ter essa visão macro do assunto, tá? E a tomada de subsídios que a gente realizou esse ano é uma forma de coleta de informações do setor. A gente fez a tomada de subsídios número 7 desse ano. Ela teve o período de contribuições encerrado agora em julho, final de julho, se não me engano, e a gente está, então, ali processando, né, todas as informações que a gente recebeu. A tomada de subsídios é interessante porque ela é um termômetro, a gente consegue ter uma visão individual dos respondentes, a gente consegue ter uma visão das associações, a gente consegue identificar stakeholders, identificar instituições que podem contribuir mais no assunto, sabe? Então, foi interessante a nossa tomada de subsídios. Ela teve mais de 40, se não me engano, 50 contribuições diferentes. A gente já tem um Excel com a compilação das respostas no nosso site, então quem quiser acessar consegue verificar lá as respostas às perguntas. E esse assunto, a tomada de subsídios é a primeira discussão na ANEL. A gente já teve discussões anteriores envolvendo o ONS, a tomada de subsídios é uma delas. A gente está tendo aqui hoje essa oportunidade, que eu acho muito importante, muito interessante. Semana que vem, na quarta-feira, dia 19, 14 horas, a gente vai ter um evento também na ANEL sobre isso, um webinar sobre segurança cibernética. Então, eu já aproveito aqui para convidar todo mundo para continuar as discussões, né? A gente vai ter ali a palestra do Banco Central, da Anatel, e uma série de outras palestras interessantes, as associações, por exemplo. Então, a discussão tá muito boa e o momento é muito propício para a gente discutir. Um ponto que eu trago aqui, da minha contribuição, não vou falar aqui de tecnologia, eu não conheço, me perco às vezes com as siglas que a gente tem sobre o assunto, como você comentou, e também dos conceitos diferentes, né? A tecnologia de informação é um dos assuntos que eu classifico assim como mais dinâmicos, e quando o assunto é muito dinâmico, a regulação já tem que acender uma luz amarela ali de alerta, porque o regulamento ele corre sério risco de ficar desatualizado, defasado. Quanto mais prescritivo, quanto mais detalhado,
maior a chance dele ficar desatualizado. Então, esse é um alerta que a gente liga quando a gente fala de assuntos que tem uma dinâmica muito grande, como esse assunto. Eu me lembro lá na distribuição que a gente tinha requisitos de quantidade de amostras por segundo de medidores, que a gente se viu, a gente alterou várias vezes até ver que não faria sentido nem se preocupar mais com isso, de tão defasado que o assunto ficava. Então, esse é um ponto importante, é um desafio para a regulação. E aí eu já venho trazendo aqui essa nuance, né? A gente está, na própria tomada de subsídios, a gente abordou lá várias perguntas relacionadas à possibilidade de regulamentação do assunto. Quais formas a gente pode abordar o assunto? A gente tem a prescritiva, a de requisitos, que ela é necessária, eu diria, para o assunto. A gente vai ter que ali avaliar o grau de prescrição, né, que a gente vai poder adotar nesse primeiro momento, se mais ou menos, mas enfim, a gente precisa avaliar a regulação prescritiva de fato, mas a gente tem que lembrar que existem outras regulações, outras abordagens de regulação que a gente pode e deve utilizar. A gente fala muito de regulação por incentivo na ANEEL, que é a regulação padrão que a gente tem. E aí, quando eu falo de incentivo, eu vou ter que colocar aqui o desafio desse assunto, que é geração, transmissão, distribuição e comercialização. Segmentos distintos, com regimes de prestação distintos. A gente tem concessionárias, basicamente, do lado do monopólio, né? Transmissão e distribuição. A gente tem mais autorizadas no outro lado, geração e comercialização. Não tem exceções, é claro. E a gente tem que saber também diferenciar a dose da regulação de acordo com o segmento. Isso é uma questão que a gente tem que avaliar. Existem setores que, naturalmente, eles já têm um incentivo maior para alguns assuntos. Então, a gente comenta, você comentou muito bem, não existe uma regulação específica sobre segurança cibernética, existe apenas um item no procedimento de rede hoje que fala sobre o assunto, mas existe a regulação macro, né, a regulação como um todo, ela trata do serviço adequado, que a lei traz, né, prestação do serviço adequado, que é uma responsabilidade da prestadora, então das concessionárias no caso, né, e a ANEEL tem que sempre avaliar ali se há um problema para ser resolvido, esse vai ser o nosso próximo passo, o problema vai ser ainda anunciado, mas eu entendo que existe um alto risco das instalações sofrerem ataque, e as consequências disso, elas são muito claras para nós, né, que é a interrupção da prestação do serviço, e a necessidade de intervenção da ANEEL e as formas de intervenção. Então, isso tudo a gente vai começar a mergulhar agora, passando pela abordagem prescritiva, requisitos, incentivos. Então, será que os incentivos estão colocados de forma correta? Vou dar um exemplo. A gente tem incentivos diversos na distribuição. Compensações financeiras pagas aos consumidores quando há interrupção do serviço. A gente tem as compensações também pagas pelos serviços comerciais, que são importantes a gente colocar aqui. A gente tem o fator X, né, que é o fator X é uma forma de você incentivar mais ou menos as distribuidoras que prestam bom serviço. E a gente pode verificar se as consequências, no caso da distribuição, se as consequências de um ataque cibernético, elas estão bem refletidas nesses incentivos. Por exemplo, a gente pode aqui falar de uma distribuidora que tem a rede de operação dela protegida, não houve interrupção do serviço, não houve blackouts, não houve corte de energia. No entanto, ela teve lá a prestação dos serviços comerciais dela prejudicada, né? Então, essa é uma preocupação importante que a gente tem que ter. Será que os incentivos que a gente estão colocados hoje fazem com que a distribuidora se preocupe de forma suficiente, necessária para o assunto? Enfim, é uma questão que a gente vai ter que trabalhar. Sempre colocando esse aspecto, porque eu acho que a contribuição que eu posso trazer aqui é mais nesse sentido. É uma visão maior, mais abrangente, seja do assunto, olhando todos os segmentos de energia elétrica, seja também das especificidades desses segmentos e das possibilidades de regulação. Fico brincando que a gente tem um menu de regulação, de estratégia de regulação, e a gente vai ter que escolher ali, normalmente, mais de um. Elas não são excludentes, elas se complementam, né? Então, aí, o último ponto que eu coloco aqui
já falando também dessa questão de um assunto que a gente colocou na tomada de subsídio, que é relacionado à autorregulação. O termo autorregulação, existem inúmeras definições e eu não vou aqui ser preciso, mas muitas vezes assusta. As pessoas olham e falam, não, como assim autorregulação? A ANEEL não está querendo fazer o trabalho dela, né? A ANEEL não está querendo fazer a regulação, está querendo que os outros façam por ela. Mas, na verdade, a autorregulação ela já existe, sempre existiu. A gente tem, por exemplo, o framework da ABRAT como um exemplo, na minha opinião, de autorregulação. Então, o próprio setor bolando soluções para contribuir, né, para ajudar a resolver o problema. A gente tem outras formas de autorregulação que eu poderia citar, como o Prêmio ABRAD. A ABRAD ela tem um programa de benchmark importante para as distribuidoras, que com certeza ajuda muito a melhorar a prestação de serviço. E aqui a autorregulação nesse ponto, a gente está avaliando ela sob um aspecto muito interessante, que eu já deixo até como contribuição, mas também como dúvida, de a gente ter, existe nesse assunto, o assunto, quando a gente estuda a regulamentação desse assunto mundo afora, se fala muito da necessidade de ter uma instituição concentradora dos reportes de ataques, né, que pode concentrar reportes de ataque, mais informações ou menos, enfim, e talvez uma específica para o setor elétrico, porque a gente sabe que existem essas instituições. O próprio Rodrigo citou aqui o CERT-BR, né? E aí a discussão é se deveria haver uma instituição para o setor elétrico, se sim, deveria ser, quem seria essa instituição? Né? Será que a ANEEL deveria determinar o reporte necessário para essa instituição? Seria a ANEEL? Seria o ONS? Aí eu penso aqui que uma terceira possibilidade que eu não gostaria de descartar, que eu gostaria muito de conversar com as associações, que a ANEEL tem interesse, é a autorregulação. A gente tem associações muito fortes no setor e a gente entende que elas podem prestar também esse tipo de serviço para os seus associados. E aí a gente teria benefícios, prós e contras, como toda solução, mas a gente atacaria um ponto muito relevante, que é colocado também mundo afora, que é a subnotificação. Então, existe uma característica que é a subnotificação. Segurança física também sofre desse problema, segurança de trabalhadores, segurança da população. E a gente tem aqui também esse problema, essa característica na segurança cibernética. Então, a gente tendo o assunto mapeado e concentrado numa associação, por exemplo, né, estou aqui instigando, a gente teria com certeza contras, mas acho que teria ser pró. A subnotificação talvez ela seria menos frequente e teria alguns benefícios adicionais. Deixando aqui como recado, assim, um setor que a ANEEL tem tentado se espelhar, eu pessoalmente pelo menos, muito, é o setor financeiro. O setor financeiro ele tem a FEBRABAN, que é de conhecimento de todo mundo. Todo mundo que entrar lá no site da FEBRABAN vai conseguir ver que eles falam muito sobre autorregulação, eles têm, acho que mais de uma dezena de normas, né, de autorregulação deles. E então, assim, é um caminho que a gente pode tentar seguir e, quem sabe, adotar nesse problema, não para resolver o assunto como um todo. Eu não estou propondo aqui que o assunto vai ser resolvido com a autorregulação, mas quem sabe a gente não consegue uma parte dele trabalhar com essa estratégia de regulação. Então, por enquanto é isso. Estou à disposição aí para discussão. Obrigado. Leonardo, muito bom a sua fala. Acho que você trouxe a nossa discussão para um patamar mais global de visão, né? Quando você fala em envolver o GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, as nossas Forças Armadas, é porque nós estamos falando de um elemento crítico e essencial. Então, assim, nós podemos ter ataques em diversas instituições e setores, mas existem algumas instituições que são, vamos dizer assim, que têm sensibilidades, inclusive, de segurança nacional, né? Você citou a questão do setor bancário, que é um setor que, assim como o setor elétrico, é um setor crítico e precisa ter um alto nível de segurança. O setor elétrico vai também emergir nesse mesmo ambiente de necessidade de aumentar a segurança. Eu achei essa parte final, com algumas proposições que você fez, muito interessante. Eu acho que o Rodrigo pode vir até a comentar o que você acha dessas sugestões finais aí, de termos uma
instituição, né, de termos uma instituição que concentre, que organize essa questão do reporte, né, dos casos, porque a gente sabe que realmente as empresas têm grande dificuldade em abrir isso, e aí seria até interessante se você, com a experiência, explicasse por que as empresas não notificam porque não percebem, notificam porque é constrangedor, notificam porque demonstram a vulnerabilidade. Algum motivo tem que essa notificação não acontece. E é uma parte muito importante que o Leonardo falou, é a questão da limitação que, por mais competente que seja a nossa agência reguladora, tem em acompanhar esse tema de forma centralizada, ou seja, não basta, né, eu baixar uma regulação e isso aí vai resolver todos os nossos problemas. Isso é um processo que ele precisa também partir do mercado. O mercado tem que ter essa responsabilidade de fazer esse acompanhamento da segurança cibernética e participar, e a gente vai ver que isso vai ser algo muito constante, vai ser algo muito vivo, né? Esse processo de estar sempre se atualizando em relação a isso. Eu gostaria de deixar essa reflexão para você responder, Rodrigo, e dentro de uma pergunta que foi feita aqui, uma pergunta que a pessoa fez foi anônima, mas eu vou adaptar porque eu já tinha essa pergunta para fazer, né? Durante a pandemia, a gente teve um aumento de ataques muito grande, né? Até uma empresa que deu uma entrevista para um executivo, né, que deu uma entrevista para a agência Reuters, disse que os ataques entre o período de março e junho aumentaram 460%, os ataques às empresas de energia, né? Isso aconteceu por que motivo? Aconteceu algo entre esse período de março e junho, e aí eu estou falando da pandemia, mas algo do ponto de vista de criar uma porta de vulnerabilidade que tornou as empresas mais vulneráveis. Então, assim, eu quero trazer essa pergunta que foi feita por um participante aqui anônimo, que ele pergunta sobre, justamente, na fala dele aqui, ele coloca assim, que o fato das pessoas estarem, né, em home office, de alguma forma, expõe mais as redes das empresas. E a gente está em um contexto de pandemia que impulsiona toda essa discussão, acelera toda essa discussão que a gente está fazendo relacionado à segurança cibernética. Então, queria que você comentasse um pouco o que o Leonardo falou em relação a essas instituições e a esse aumento que a gente teve de ataques às empresas elétricas nesse período agora de pandemia. Eu acho bastante pertinente o que o Leonardo colocou aqui a respeito de termos uma entidade que faça essa verificação, que faça pelo menos essa contabilização. O SEC já faz um trabalho excepcional no âmbito do Brasil, mas eu acho bastante importante que alguma empresa, não vou citar, só vou falar algum player do mercado, possa abraçar essa causa, digamos assim, e fazer um levantamento específico para o setor elétrico. Eu não sei se para o setor elétrico ou para o setor energético brasileiro, né? Porque, pelo fato de ser uma infraestrutura crítica, acredito que é extremamente relevante que tenhamos um levantamento separado, né? Quer dizer, que tem um panorama específico do setor. Né? Por quê? Porque aí a gente consegue medir o grau de tentativas de ataque, não vou dizer de vulnerabilidade, mas de tentativas de ataque, pelo menos, específicas no setor. Também acho bastante pertinente que essa discussão seja levada para o mercado, para que se construa essa estrutura e também que se sensibilize as empresas, as empresas do setor elétrico, a divulgar esses panoramas de ataque, porque, assim como o Geraldo colocou, assim, todas as empresas, se a gente pensar que um scan de porta, como falei anteriormente, já é uma tentativa de ataque, todas as empresas estão sofrendo ataques o tempo todo, no nível de centenas, milhares por dia, assim, não é algo já é algo, infelizmente, rotineiro. Assim. Então,
E esses ataques, claro, não são catastróficos, muitas vezes eles têm diferentes objetivos, detectar vulnerabilidades, detectar portas de entrada, né? E eventualmente até explorar essas vulnerabilidades para fins como não só fins terroristas, mas também fins de espionagem industrial, por exemplo, de verificação de extração de dados e tal. Então, eu acho assim, de grande pertinência que haja esse monitoramento e que o setor comece a conversar a respeito disso de forma estruturada. Assim. E a respeito da pergunta a respeito da pandemia, eu acho assim, mudou um pouco o paradigma de como nós trabalhamos e como nós nos conectamos à empresa. Né? Então, os sistemas internos continuam os mesmos, só que agora a prerrogativa é que quem possa estar em casa, fique em casa. Então, isso demanda uma conexão remota, e essas conexões remotas também abrem novas possibilidades, né, de ataque. Então, esse crescimento acaba sendo meio natural, digamos assim, por conta desse novo panorama em que estamos fazendo conexões, assim, o nível de conexões remotas aumentou significativamente. Né? Então, isso abre um panorama novo para tentativas de ataque. Né? Os sistemas internos, como eu falei, continuam os mesmos, mas o nível de demanda de acessos externos cresceu muito e o controle sobre esses acessos internos também teve que aumentar praticamente do dia para a noite. Né? Então, esse tempo de adaptação foi muito rápido e os atacantes acabam vendo isso como uma brecha. Né? Perfeito, Rodrigo. Eu queria também agora direcionar uma pergunta feita por Alberto Lima, para o Geraldo, tá, Geraldo? O Alberto, ele perguntou assim, esse escopo trazido pelo procedimento de rede tende a abranger uma estrutura maior, novos ativos que compõem todo o ambiente operativo do setor elétrico, entendendo que o escopo inicial dos procedimentos de rede é bem reduzido em relação ao ambiente de rede do setor elétrico como um todo. Acho que o que ele deve estar querendo saber aqui é se o que está trazendo dos processos de rede consegue abranger a infraestrutura do setor elétrico como um todo, ou só é restrita a um determinado espaço? Vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Sim. Tá bom, desculpa aí eu perdi conexão de novo, agora estou pelo celular. Vamos ver se consigo ficar mais estável agora. Alberto, obrigado, Alberto, pela pergunta. Como eu disse, assim, a construção do procedimento de rede como um todo, da proposta do procedimento de rede como um todo, ela foi colaborativa. Né? A gente começou no passado, a gente fez por volta de junho, se eu não me engano, a gente fez um seminário que a gente convidou todos os agentes do setor elétrico e logo em seguida a gente marcou o primeiro workshop onde a gente apresentou a nossa primeira proposta do texto, né, do quais seriam os requisitos. Eu posso dizer que ao longo do ano o escopo ele foi evoluindo, né? E essa evolução ela se deu dois vetores, né? Não necessariamente antagônicos, mas que precisam ser equalizados quando a gente está fazendo um trabalho como esse. É a vontade da gente englobar o maior número possível de ativos, o maior número possível de processos, o maior número possível de pessoas, né, em última análise, dentro do que a gente gostaria de criar requisitos. Ou seja, o escopo, quanto maior, ele vai, numa primeira avaliação, ele vai proteger mais o sistema como um todo, olhando o sistema elétrico como um todo. Mas, por outro lado, aí o meu vetor, por outro lado, ele vai trazer complexidade, vai trazer custo, vai trazer prazo para isso, né? Então, com a visão de que a proposta de procedimento de rede ela é evolutiva, como qualquer regulação, né? Isso não é exclusivo de segurança cibernética. Ela é evolutiva, ela tem que ser evolutiva, ela tem que, como o Leonardo falou, é um ambiente muito dinâmico, isso acende um alertazinho ali, mas pelo menos
uma atenção, não dá para a gente imaginar que a gente vai abraçar o mundo todo na primeira tratativa. A gente, em discussão com o setor elétrico, com os participantes do setor elétrico, com os próprios agentes, a gente resolveu o escopo, a gente entendeu que o escopo é importante, um escopo, não gostei de usar a palavra suficiente, mas um escopo interessante para a gente começar, para a gente ter a primeira approach, para a gente garantir ou melhorar a segurança da operação, né? Entre os centros de operação, o centro, a rede operativa do ANS, a comunicação entre eles, a gente chegou nesse escopo, de novo, colaborativo, do que a gente chamou de AR-Ciber. A resposta é se tudo deveria estar englobado. Em última análise, sim. Eu acho que assim, todos os ativos de rede, todos os ativos dos agentes do ANS poderiam estar englobados aí. É só uma questão da gente dividir isso no tempo, a gente focar no que é mais importante. A gente está focando hoje na segurança da operação, na segurança da supervisão, né, na verdade, com esse escopo. Mas nada impede, e é desejável que esse escopo se expanda. A tomada de subsídios, se ficou claro, não sei se ficou muito claro assim, para todos, mas assim, a tomada de subsídios que a ANEEL promoveu agora, terminou agora 2, 3 semanas atrás, ela tem um escopo muito mais abrangente do que o que a gente está propondo no procedimento de rede. Exatamente por essa visão. Perfeito. A ANEEL está olhando para o sistema elétrico como um todo, olhando para coisas que para o ONS não são onde o ONS não tem tanta ação assim, distribuição, comercialização. São exemplos bem que vêm à cabeça rapidamente. Mas assim, acho que a resposta resumida o escopo é o escopo que a gente entende como sendo um escopo que dá um primeiro passo, que ajuda a gente a proteger muito melhor do que a gente protege hoje a supervisão do sistema. E essa foi a nossa proposta. Eu poderia só usar um minutinho, eu queria só responder na verdade, explorar um pouquinho a pergunta que o Leonardo fez a respeito de autorregulação. Será que é possível? Tá, obrigado. Perfeitamente. No procedimento de rede, a gente prevê, tem lá 2 cláusulas que falam sobre comunicação, falam sobre reporte, ou comunicar incidente, ou comunicação dentro entre os players, por assim dizer. A gente separa em 2 tipos de comunicação. Uma é o que a gente chama de compartilhamento de inteligência de ameaças. Tá? E isso é uma prática colaborativa. O objetivo dessa comunicação de ameaças a partir do momento que algum membro da rede, algum membro dessa comunidade, né? Vamos chamar a comunidade do setor elétrico brasileiro ou a comunidade do AR-Ciber, regulado no caso do procedimento de rede. A partir do momento que algum membro dessa comunidade identificar uma ameaça, ela não necessariamente foi uma ameaça que causou um incidente ou causou uma crise ou alguma coisa no seu ambiente, mas uma ameaça. Identifiquei aqui uma campanha de phishing que está atingindo uma empresa muito bem feita, muito bem elaborada e claramente direcionada para o setor elétrico. Nesse ambiente colaborativo de compartilhamento de ameaças, esse membro ele pode compartilhar as características dessa ameaça, desse ataque, dessa tentativa de ataque, com os outros membros. O objetivo aqui é que todo mundo possa se proteger melhor a partir do conhecimento que um ou mais membros tiveram de uma ameaça. Né? Esse é o objetivo. Colaborativo é para aumentar a robustez do setor como um todo. Esse é o primeiro tipo de comunicação. O segundo tipo de comunicação aí é de incidente. Eu sofri um incidente, eu sofri um ataque, esse ataque foi disruptivo, ele impactou minha operação.
nesse tipo de comunicação, o procedimento de rede, o requisito é que o ONS seja informado. O objetivo aqui, ele não é de ser um CSIRT, né? Não é que o ONS, a gente não está propondo que com esse requisito que o ONS assuma o papel de centro de resposta a incidentes do setor elétrico. Não é isso. O objetivo aqui é mais pontual, por assim dizer. É para que o ONS ele tenha informações para poder tomar uma decisão crítica, por exemplo, que, olha, tem uma parte do setor que é todo conectado com a gente. O ONS é um hub de informações, né? Todos os agentes estão conectados com o ONS, tanto operativo como corporativamente. Ajudar o ONS a tomar uma decisão que pode ser dura, mas que pode ser necessária. Olha, tem um subconjunto dos membros do R-Cyber que está comprometido. Eu tenho que, em um determinado momento, ter subsídio para tomar uma decisão, por exemplo, de isolar essa parte que foi comprometida, para, numa visão maior, tentar proteger o sistema como um todo. Esse é o objetivo, é só isso. Para a gente ter informação e poder usar a função como subsídio para tomar decisões. Não é ser um centro de resposta a incidente. Aí, nesse aspecto, tendo explicado isso, aí eu acho que a proposta ou a pergunta, né, na verdade, que o Leonardo fez, eu acho que ela é super pertinente. Associações ou outras entidades são muito bem-vindas. Acho que é muito importante a gente ter essa evolução no setor para que se desenvolvam centros de resposta a incidentes setoriais. Aí que seja. Aí, enfim, não vou fazer juízo de valor se deveria ser o INES, o ANEEL ou alguma outra entidade. Ou seja, Leonardo, fica uma provocação muito bem colocada pelo Leonardo, e eu acho que o nosso papo aqui, a gente já está caminhando para o final, e a gente poderia falar sobre isso o dia inteiro, e a gente não conseguiria esgotar, porque a complexidade, acho que o nosso público deve ter percebido que a todo tempo os nossos palestrantes, e até eu mesmo, tenho dificuldade de se expressar, porque a gente tenta não fazer se expressar da forma técnica como esse tema de fato exige, né? Existe uma série de termos em inglês que ainda e determinados conceitos que são muito complexos, que se a gente começar a entrar nisso, a gente pode confundir o nosso público, mas a ideia é que ao longo de isso aqui seja apenas um start para a gente melhorar esse entendimento sobre esse tema e continuar. Para fazer uma última pergunta, e aí, a partir daí, o Leonardo já pode fazer as suas considerações finais, e depois, na sequência, eu passo para o Rodrigo e para o Geraldo. Uma pergunta que foi trazida aqui pelo Marcos da Silva, o Leonardo, ele coloca assim: a LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, será aplicável para as concessionárias do setor elétrico? De que forma o ONS e a ANEEL irão tratar a aplicação da Lei Geral de Proteção de Dados? Acho que essa é uma questão muito importante. O Brasil já tem uma Lei Geral de Proteção de Dados vigente e que, em determinado momento, eu tentei fazer uma matéria sobre isso e eu senti que as empresas ainda não estavam muito preparadas em relação a isso. Foi num passado recente, eu não sei como é que isso está exatamente agora, mas enfim, eu coloco essa pergunta, Leonardo, respondendo essa pergunta, você pode passar suas considerações finais, e eu já falo aqui que nós tivemos muitas perguntas, e que essas perguntas, de alguma forma, a gente vai tentar endereçar elas e responder para todas as pessoas que participaram e colocaram essa pergunta aqui. Ok. Sim, obrigado, Wagner, pela palavra. De fato, é um assunto relevante, importante e está dentro do contexto, né, da segurança cibernética, segurança de forma geral das infraestruturas críticas, né? Os decretos e a discussão do assunto trazem também a proteção dos dados como uma das dimensões. A gente não pretende trabalhar nesse escopo específico da tomada de subsídio 7 o assunto proteção de dados. A gente entende que ele tem uma característica à parte, tem uma discussão que pode ser separada, e aí a gente consegue avançar os assuntos melhor, tá? Então, envolve uma discussão muito grande, já voltada para consumidores, que a gente tem uma regulação comercial da ANEEL muito forte, que aí já foge um pouco até da regulação técnica,
e a 414, que é a resolução que trabalha muito essa questão do fornecimento de energia para os consumidores. Questão jurídica também é diferente, a discussão jurídica é outra, né? Então, é melhor a gente separar, a gente entendeu que era melhor separar para tratar os assuntos. Então, nessa discussão que a gente está tendo da tomada de subsídio 7, o foco maior é a segurança das instalações mesmo, tá? E a prestação do serviço de forma contínua, enfim. Então, fico devendo aí mais detalhes sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. A ANEEL está tendo uma discussão grande sobre o assunto até interna, porque a gente também tem que se atentar para os mecanismos da lei, né? Mas eu não tenho aqui informações, eu não estou aqui com a competência para falar sobre o assunto específico, tá bom? Perfeito, Leonardo. Eu acho que assim, é mais do que a gente ter respostas, aqui a gente está querendo fazer provocações e perguntas e demonstrar para o público a complexidade que esse tema exige e que vai demandar muitos investimentos e gerar muitas oportunidades de negócio aí para outras cadeias. Quem quer falar primeiro? O Geraldo, o Rodrigo, para fazer as suas considerações finais. Quer falar, Rodrigo? Eu estava falando no mudo aqui. Então, só para finalizar, só deixar o recado novamente, assim, que esse é como você mesmo colocou, Wagner, esse é um tema bastante amplo. O setor está começando a dar maior importância a esse tema, tanto aí na iniciativa da ONS quanto nas distribuidoras. A gente sente que o tema vem crescendo tanto em forma de estruturação como para a gente que no Instituto de Pesquisa em projetos de pesquisa, né? Nós também estamos desenvolvendo projetos específicos na área de segurança cibernética para diferentes players. Temos trabalhos com a energia, por exemplo, bem nessa linha de redes inteligentes. Então, o interesse do setor está crescendo bastante. O setor está vendo que é necessário se estruturar, e a nossa maior provocação e também nossa disponibilidade é para ajudar esse processo a acontecer de forma mais rápida e mais natural possível, assim. Quer dizer, que nós tenhamos ambientes já estruturados, tanto internos, né, de procedimentos internos das empresas, quanto de verificação externa, de validação externa, de prestação de serviços de análise externos. E também, como falei, para provocar agora que o setor continue agora um trabalho contínuo para que a gente tenha um panorama Brasil mais estruturado, digamos assim. Então, eu falei que essa iniciativa da ONS e da ANEEL, também na nossa consulta, floresça e que a gente consiga estruturar isso para o Brasil, para o setor elétrico brasileiro como um todo. Muito obrigado, Rodrigo. Para finalizar, eu vou deixar aqui uma colocação para o Geraldo responder e fazer suas considerações finais. Recentemente, mês passado, eu fiz uma entrevista com o diretor de tecnologia do ONS, o Marcelo Prais, e ele disse que o ONS quer liderar a modernização tecnológica do setor elétrico. E por liderar, ele entende tanto quanto a desenvolver soluções para o setor, para que a gente melhore essa questão da segurança cibernética, como influenciar o setor e os agentes naquilo que for de competência das instituições. Esse é o espírito dessa gestão do ONS, Geraldo? Sem dúvida alguma. É o direcionador mais forte que a gente percebe no ONS, sem dúvida nenhuma. O ONS está assumindo uma posição de influenciador, né, que é se posicionar como um forte influenciador do setor e como uma força motriz de evolução, eu diria assim, de inovação. Eu acho que eu defendo isso, aí voltando para a segurança. Quando a gente fala sobre inovação, eu acho que o procedimento de rede ele é um forte motor de mudança.
Eu acho que ele tem o potencial de ser um forte motor de mudança. A gente tem uma expectativa, na verdade, a gente tem uma expectativa, né? O cronograma de plantação do procedimento de rede, ele não está sob controle individual de nenhum de nós, nem só do Inés, nem só do Daniel. É um trabalho em curso, mas eu tenho expectativa, acho que o Inés tem a expectativa de que, com ele entrando em vigência, a gente vai começar a discutir segurança cibernética em um patamar diferente. De novo, não acho que nenhum de nós deve ter expectativa que o procedimento de rede vai dar uma receita de bolo, vai dizer para as empresas o que fazer e o caminho perfeito para você se tornar uma operação segura, mas eu entendo que ele vai ser um grande motor de mudança para as empresas repensarem segurança cibernética. E propondo esse procedimento de rede, o INS se coloca alinhado com essa nossa orientação, com essa nossa diretiva de ser uma força motriz, uma força influenciadora do setor elétrico como um todo, inovação. Perfeito, Geraldo. Nesse momento, eu encerro o nosso quarto episódio do Energy Tech Talks, que teve como tema Cybersecurity, um desafio do novo setor elétrico. Eu gostaria de agradecer muito as instituições, a ANEEL, o LACTEC, o ANS, por ter cedido os seus profissionais para contribuir aqui. Eu acho que a gente aqui, na verdade, está apenas startando e trazendo um tema que já estava dentro da preocupação corporativa para a arena pública, né? Acho que a gente agora, nós, o Canal Energia, como um veículo de comunicação e participante do setor elétrico, quer ajudar os agentes a debaterem mais esse tema, a entenderem melhor, a se familiarizarem com os termos. Acho que vai ser um processo de aprendizado coletivo, né? Como mesmo o Leonardo humildemente colocou, a ANEEL ela vai ter um desafio muito grande, regular isso não é fácil, vamos precisar sim da participação de todos os agentes e o tema merece atenção, vai gerar investimento, vai gerar oportunidades de negócio para todo mundo. Muito obrigado à participação de todos. Até a próxima edição do nosso Energy Tech Talks. Agradeço aí a todos que comentaram no chat, todos que comentaram aí no Q&A. Nós tivemos muitas perguntas, vamos tentar respondê-las aí de forma individual, por e-mail, de alguma forma, para que essas perguntas não fiquem, de alguma forma, sem resposta. E eu tenho certeza que esse tema não vai se encerrar aqui. A gente vai voltar a falar disso, a descer um pouco mais em nível de discussão, e quem sabe chegar aí a uma grande proposta aí de segurança cibernética, uma regulamentação ou um aprimoramento aí nos procedimentos de rede. Muito obrigado a todos e tenham um bom dia. Obrigado. Obrigado, Wagner. Bom dia a todos. Bom dia. Boa tarde a todos. Obrigado.